E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar para falar sobre o Sub-20. O Santos empatou com o Cuiabá hoje fora de casa, né? Pela 14ª rodada, se não estou enganado. Eu vou confirmar aqui, mas é o 14º jogo do Santos, sim, foi. E complicou, o resultado um pouquinho ruim, né? Porque agora o Santos é o 8º colocado, o último na zona de classificação, com 22 pontos. 21, aliás. 22 tem o Flamengo, que é o 7º. E um jogo a menos. Tô olhando a tabela aqui, claro. Mas o primeiro fora é o Ceará, que tem 20, um ponto a menos. Tem um jogo a menos também. Tudo bem que esse jogo acontece amanhã, se não estou enganado. É contra o Fortaleza, ou seja, um rival direto. Então, uma partida difícil, claro. Mas é amanhã mesmo, dia 18. Mas o Santos pode sair do G8, né? A fase de classificação, a zona de classificação para a próxima fase. Fortaleza é o 5º, por exemplo. Então, resultado perigoso. Aliás, o Santos pode até ser ultrapassado pelo Bahia também, porque eu tô olhando aqui, o Bahia tem 19, se vencer vai a 22. O Bahia tem um jogo a menos, que é contra o Botafogo. E o Botafogo é o penúltimo colocado, só 8 pontos. Tudo bem que é fora de casa, no Rio, mas, né, o time do Bahia é um bom time e, né, não duvido que vença o Botafogo não. Aí o Santos sai da zona de classificação. É um resultado bem ruim hoje e uma partida que não foi tão boa, é verdade, tecnicamente foi bem abaixo. Acho que muita gente assistiu mais esperando a estreia do Profeta, do Villarreal, né, que estrearam, eu já vou falar deles, tá, no final. Mas, no geral, uma partida muito brigada, tecnicamente fraquinha, o primeiro tempo principalmente bem abaixo. Apesar de que eu acho que o Santos teve algumas boas respostas, e eu já vou falar delas também. Mas o grande problema foi a postura, né? Assim como contra o Palmeiras, que a postura... Que, claro, contra o Palmeiras é um mundo completamente diferente do jogo contra o Cuiabá, tá? E a postura foi muito ruim naquela partida. Hoje foi boa até fazer o gol. Depois o Santos recuou completamente. O Orlando fez substituições que não concordo, apesar de algumas eu entender que foi cansaço e cartões amarelos, que eu já vou citar também. Mas enfim, né? Um empate que pode custar caro. Um pênalti no final foi marcado por Cuiabá de forma correta. O Gustavo Henrique abre o braço mesmo. Enfim, vamos falar dessa partida. Os primeiros 15 minutos acho que o Santos foi melhor. Talvez tenha sido um momento de mais domínio até do Santos. Tava bem, conseguindo construir bem, principalmente com o Everton. O Everton, ele é um cara que tem uma boa saída de bola, uma saída de bola razoável, se não boa, mas razoável pelo menos. Mas às vezes ele é um pouco tímido, segura um pouquinho mais e tal. Hoje ele estava muito bem aparecendo na frente, aparecendo com bola para frente, não necessariamente lá na frente. E aí o Gustavo Henrique e o Ian tinham mais liberdade, assim como foi contra o Red Bull Bragantino na sexta-feira. Eu falei aqui até, claro, com o Ian até podendo chegar mais na área, que é característica dele. E o Santos estava bem, conseguindo construir por ali. O lado esquerdo com o Vinícius Lira é muito forte também. Hoje o Pedrian que estava no banco e não o Rafa Gonzaga. Aliás, eu nem vi se o Rafa Gonzaga estava no banco. Não lembro pelo menos. Mas quem entrou, o Pedrian, quem entrou no lugar do Vinícius Lira. Né? Eu tô pegando só a escalação do Cuiabá aqui para falar que teve um jogador do Cuiabá que deu muito problema por esse lado quando saiu o João Vitor, né? Esse camisa 8. Muito bom jogador, né? Assim como o Renan, capitão deles também, bom zagueiro, né? Que tudo bem que ele já é 2004, ou seja, já tem 20 anos, o último ano dele de sub-20, mas foi bem na partida, foi bem. Enfim, voltando, o lado esquerdo com o Vinícius Lira é muito mais forte, né? E durante o primeiro tempo o Santos tinha muito bem esse escape, com ele e o Matheus Xavier também, o Matheus um pouco melhor na partida do que ele estava na sexta-feira. No momento que o cachorro do vizinho sempre faz isso. Na hora que eu começo a gravar, ele late muito no corredor. Mas enfim, quando eu venho gravar na sala, né? Mas enfim, o jogo foi muito igual, né? Depois desses 15 minutos, muita disputa física, muita bola perdida pra lá e pra cá, né? E enfim, depois até acabar o primeiro tempo foi mais essa pegada mesmo. Não teve nenhum grande lance. Acho que talvez a gente possa falar que o Gabriel Bontempo foi um pouco mais lúcido, né? Ele que dava opções pelo lado. E no lado direito a gente teve a estreia também do Gabriel Simples, que não apareceu tanto à frente. Ele parece ser, eu confesso que eu nunca tinha visto ele jogar, parece ser um lateral mais defensivo mesmo, cara grande, tem 1,90, né? Mas ele foi muito bem, acho que ele fechou muito bem o setor dele, tanto que o Cuiabá não criou muito por ali.
No segundo tempo também não, mas segundo, quando o Gustavo Henrique foi para lá, até conseguiu ter algumas chegadas mais. Claro que a gente leva em consideração a postura do Santos também, de se defender mais. Mas com ele no primeiro tempo, acho que estava melhor ali. Tomou um cartão amarelo também, vale lembrar. E ele até aparece em uma boa jogada. Eu vou ver até se eu coloco o lance, já que a transmissão tinha lá. Eu nem sei se a TV Cuiabá libera ou não, mas eu vou ver depois se eu coloco. Uma jogada na frente que ele cruza muito bem e ela acaba sobrando, acho que é pro Gustavo Henrique até bater, e ele manda por cima, né? Enfim. Mas o primeiro tempo foi só isso. E aí na segunda etapa, a gente teve o Santos voltando e logo cedo fazendo gol, né? Com o próprio Gabriel. Só para completar o que eu tinha falado antes, Rafa Gonzaga não estava no banco. O Gabriel faz o gol, né? Na estreia dele, uma boa jogada pela esquerda, uma troca de passes, Matheus Xavier, Ian, Bom Tempo, e o Bom Tempo cruza, e o Gabriel chega batendo de chapa, né? Muito bonito no canto, e abre o placar, né? O grande problema foi depois daí, né? Depois daí o Santos parou de jogar, não mostrou que estava com muita vontade mesmo de fazer alguma coisa diferente, e esse foi o grande problema, né? Porque logo em seguida teve aquele choque de cabeça, vocês viram, claro, entre o Gustavo Jundi e o zagueiro do Cuiabá, atacante, né? Deixa eu ver aqui na escalação deles. Eu fechei. Eu acho que era o Luiz Henrique, né? Se eu não estou enganado. Mas enfim, e aí o jogo foi muito parado, claro, porque a ambulância precisou levar o Luiz para o hospital e não podia voltar sem ambulância, né? A partida, e quando a ambulância volta demora uns 15, 20 minutos. E aí o Orlando faz algumas substituições, que eu vou olhar até aqui no meu caderno, se eu não estou enganado. Profeta no Ian. Eu acho que foi por cansaço e pro Profeta, em teoria, segurar mais. O Profeta é um cara mais cadenciado e tal. O Pedriano e o Vinícius Lira também tenho que assumir que foi cansaço, porque o Vinícius Lira estava muito bem na partida, na minha opinião. O João Vitor no Gabriel Simples, e aí eu acho que essa foi pelo cartão, e aí eu até entendo, apesar de eu achar que o Gabriel estava muito bem, mas eu entendo pro Cuiabá forçasse ali, caso o Cuiabá forçasse ali. E aí acabou que com essa substituição, né, o Profeta pro meio, claro, o Gustavo Henrique vai pra ponta e o João Vitor foi pra ponta direita, o Gustavo foi pra lateral, perdão, e o João Vitor para o lado direito, né? Então o ataque ficou Bom Tempo como meia, Matheus Xavier, Enzo e João Vitor, né? Enfim, então foi a partir dessa substituição que, claro, o jogo ficou parado muito tempo, como eu falei, e depois disso ficou um pouquinho mais travado a partida, né? Ficou um pouquinho mais travado. E quando volta, a gente já não viu o Santos mais jogar praticamente. O João até, logo que entra, faz uma boa defesa, né? O João Fernandes, que é o goleiro reserva, claro. Numa boa jogada do João Vitor, do Cuiabá, que estava ali criando problemas pelo lado direito, né? No ataque do Cuiabá. Cortando para o meio, trabalhando também com o Pedrinho, né? Se eu estou enganado, também do Cuiabá, que foi muito bem. Então a gente teve problemas ali para marcar. E mais para frente, eu vou deixar para falar do Profeta e do Villarreal depois, tá? Mas logo em seguida eles entraram, né? O Villarreal, o Profeta já tinha entrado. O Villarreal entrou junto com o André Klaus e no lugar do Matheus Xavier e do Everton, respectivamente. E aí que tá um grande problema, né, pra mim. A substituição do Villarreal no Matheus, eu até entendo, porque eu também acho que o Matheus deu uma caída no jogo. A do Everton não, porque o Everton tava muito bem na partida. Não vi que ele estava, não me pareceu cansaço, né? No caso dos outros também não me pareceu, mas eu até entendo. Talvez o Matheus sim, mas o Vinícius Lira, por exemplo, que eu citei, tava um pouquinho mais, aparecendo menos, mas ainda tava defensivamente muito bem. Mas enfim... e o Vinícius até tem 16 anos só, ele vai fazer 17 esse ano, ele é o último ano dele de sub-17, mas ele faz 17 esse ano. O Pedriano já tem 18, por exemplo. Porque o Souza era o lateral titular, né? Mas agora o Souza tá no profissional de vez, então praticamente o Santos tem que esquecer que ele era o dono da posição. Agora tem que ter um outro dono da posição, claro. E aí, como eu falei, o André Klaus, ele não tem a qualidade da saída de bola que o Everton tem. Até o Gustavo Henrique, que não é a dele, tem um pouco mais de trato com a bola na primeira saída do que o Klaus. O Klaus é um volantão que entrou mais para proteger e é muito limitado tecnicamente. Já falei em outros vídeos até, contra o Galo, eu acho, principalmente, eu falo que ele entra bem mal. E aí, não é querendo pegar no pé do menino nem nada, mas eu não acho que hoje em dia vale a pena você ter esse tipo de jogador só, que ofensivamente não contribui em nada. Se colocasse ele na zaga, eu até entenderia, mas
foi ele como volante mesmo para fechar espaço e ali não deu muito certo, né? Não deu muito certo porque o Santos perdeu completamente o meio de campo, a saída de bola, e ali ficou mais para ele correr atrás de jogadores, enfim. E o jogo seguiu nessa toada. O Cuiabá até, depois de alguns minutos tentando bastante, perdeu um pouquinho a questão de estar criando bem e tal. Tava apelando para levantamentos na área, e o João Ananias e o Samuel estavam tranquilos nesse sentido, né? Não estavam também tendo muitos problemas. E aí vem o pênalti, né? O pênalti, quando a jogada passa ali pelo André Claus e pelo Profeta também, e o Gustavo Henrique abre o braço, também acho que não precisava, mas foi mais um instinto. Pior foi a bola ter chegado até ali, né? E aí o Cuiabá empata a partida. Aí, como eu falei, a gente volta a ficar naquela posição perigosa na tabela, né? Perto da zona de sair da zona de classificação. O próprio Cuiabá também é o 10º com 19, né? Tá por ali também. Mas a campanha desse ano do Santos é abaixo, né? Abaixo do ano passado, por exemplo, foi bem melhor. Enfim, próxima rodada é o Atlético Goianiense fora de casa. Eu vou ver a data aqui. Eu já vou... Não esqueci dos dois gringos, vou falar deles já. Dia 23, numa... Deixa eu ver, dia 23 cai numa quarta? Terça-feira que vem. É o próximo jogo pelo Brasileirão. Acho que não tem nenhum jogo do Paulista nesse intervalo. Mas enfim. E aí, sobre os gringos, cara, eu acho que das estreias a do Gabriel Simples foi melhor. Acho que o Villarreal até entrou melhor que o Profeta. Eu senti o Profeta um pouco perdido. Talvez pelo jogo ter passado muito por ali. O Santos está só correndo atrás da bola, está sem o controle. Ele é um cara mais de bola no pé, mais de cadenciar. Achei que ele tentou cobrir alguns espaços que não conseguiu, principalmente pelo lado esquerdo, com o Pedrian. E na frente pouco apareceu. O Villarreal, acho que é um cara até fisicamente, inclusive, mais pronto, né? Um cara mais alto, mais forte e tal. Também não teve nenhuma grande jogada, nenhuma grande participação. Achei até que ele poderia ter tentado a finalização num bom lance do João Vitor, que o João inverte para ele, né? E, enfim, acho que foi uma partida discreta ali dos dois, uma estreia discreta, que pode ser absolutamente normal, tá? Por mais que eles estivessem treinando há muito tempo aqui e tal, você estrear, jogar é outra coisa. E me chamou a atenção o narrador e o comentarista falando bastante do calor da cidade, né? Então talvez isso interfira um pouquinho também. Claro que teve duas paradas, né? Uma no primeiro tempo e outra no segundo, a do segundo até bem maior, mas enfim, acho que são fatores ali que influenciam. Mas, poderiam ter feito um jogo melhor, claro, assim como o Santos todo mesmo. Estou olhando nas minhas anotações aqui. Pelo primeiro tempo ainda também, faltou citar que como o Gabriel segurava mais um pouquinho, o Gustavo caía por aquele lado perto do Bom Tempo, né? Que o Bom Tempo estava jogando aberto, isso eu citei antes, acho. Tanto que depois, no segundo tempo, ele é o meio armador da equipe, né? Mas não acho que tenha tido nenhuma outra grande mudança assim na segunda etapa que prejudicou, que mudou a partida, né? Foi mais isso, que até era uma questão que deu um pouquinho certo, né? O Santos conseguiu chegar pelas laterais, como eu citei no primeiro tempo. Acho que foi a grande válvula de escape, até depois do jogo ficar meio travadão, né? Mas é isso, acho que é isso sobre o Sub-20, partida que não poderia não ter vencido, tá? Pela forma como se desenrolou, e aí eu já acho que a gente tinha condição de ter vencido, principalmente porque o Cuiabá também é um pouco limitado, né? Citei ali bons jogadores, Renan, João Vitor, mas acho que é um time no geral um pouco limitado. Enfim, vamos aguardar a próxima partida, e o próximo vídeo aqui no canal deve ser do Billy Arce. Eu só esperando um pouquinho para ver se anuncia alguma coisa. Acho que não vai ser anunciado amanhã, talvez na sexta-feira. Depende também do resultado do jogo, sabe como o Santos é com essas questões, né? Mas, enfim, basicamente é isso. Fechou? Amanhã a gente volta. Valeu!